Em 2025, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein comemora 7 décadas de inovação e excelência. E aqui, na nossa série especial, 70 anos e contando, a gente continua a contar histórias e lembrar os marcos que estabeleceram o Einstein como um verdadeiro farol, uma referência na saúde no Brasil e no mundo. Eu sou Cláudio Lotenberg, ex-presidente da instituição e atual presidente do Conselho Deliberativo do Einstein. Sejam bem-vindos ao podcast 70 anos e contando. Acho que facilita muito porque acho que o DNA e a origem do Einstein vem da inovação, obviamente muito mais ligada à assistência, mas acho que isso ajuda e acho que a gente consegue ver ano após ano, né? Acho que o próprio prêmio esse ano de ser considerada a organização mais inovadora do Brasil não é nem nas filantrópicas, não é nem em saúde, é no todo, né? Acho que é uma coisa talvez quase que inimaginável. Eu acho que dá a sensação de que a gente está no caminho certo, mas sem dúvida muita coisa ainda para fazer, especialmente quando a gente se coloca na mesma estatura acho que de players internacionais que são a grande referência. Talvez algumas pessoas se surpreendam porque acham que o Einstein é um hospital privado no Morumbi, né? E como a gente já conversou um pouco sobre isso anteriormente, o Einstein é muito mais do que isso, né? Não só um sistema de saúde que atua no mercado privado e no sistema público também, mas é uma organização que tem um pilar de ensino muito forte, um pilar de pesquisa que produz ciência de classe mundial, uma plataforma de inovação como essa que a gente acabou de descrever, apoiado no pilar talvez fundamental da organização, que é a responsabilidade social, né? Então, uma organização com essas características, ser reconhecida como a organização mais inovadora do Brasil, eu acho que manda uma mensagem para todos de que é possível se fazer inovação de qualidade no Brasil de forma sustentável. A gente não pode deixar de lembrar que essa nossa estrutura de inovação ela é uma estrutura sustentável e que é possível você fazer isso de forma séria na área da saúde no nosso país, né? Coisa que talvez até algum tempo atrás ninguém imaginaria uma coisa dessa, né? No episódio de hoje vamos falar de um dos assuntos que mais me fascinam, desde quando estive à frente aqui do dia a dia no nosso Einstein: inovação. Esse é um ponto que muito nos orgulha e é reconhecido pela sociedade. O Einstein foi eleito a organização mais inovadora do Brasil pelo Valor Inovação em 2024. Sendo a primeira representante da saúde e filantrópica a ocupar este ponto. Então hoje, a gente vai olhar para o passado para entender os avanços que transformam o Einstein em um modelo de inovação no Brasil. E também vamos olhar para frente e discutir como novas tecnologias e práticas inovadoras estão redefinindo o nosso trabalho e impactando a forma como cuidamos dos nossos pacientes. Para essa conversa, tenho o prazer de receber 2 profissionais, sendo um deles, inclusive, voluntário, que acompanham esse tema de perto, Rodrigo Demarche e Cláudio Mifano. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Antes da gente começar, uma breve apresentação dos meus convidados. Rodrigo Borhausen Demarche é médico geriatra e depois seguiu carreira na área de gestão hospitalar. Está desde 2019 no Einstein e hoje é diretor executivo de inovação, aqui na nossa casa. Já o Cláudio Mifano é cofundador e CEO da Livens Consultórios Inteligentes. Membro do Conselho do Einstein, ele é coordenador do Comitê de Inovação e membro também do Comitê de Finanças. Vamos para a conversa? Estão prontos? Vamos lá. Demarche, você que é um médico geriatra de formação, de repente você abraça a inovação. Qual é a história dessa sua mudança? E por que fazer isso aqui dentro do nosso Einstein?
Muito bem. Eu gosto de dizer que a minha carreira profissional, na verdade, começou antes mesmo da medicina, quando eu era adolescente ainda, e daí vem talvez o meu envolvimento e a minha paixão por tecnologia e inovação, né? Mas quando eu ainda era adolescente, lá nos idos dos anos 90, mais para o final da década, eu construí o que anos mais tarde seria uma das maiores comunidades de jogos eletrônicos do país, os esportes eletrônicos, né, como se chama hoje em dia. E isso me fez com que eu aprendesse muito sobre empreendedorismo e liderança de pessoas. Essa comunidade, esse time, em algum momento chegou a ter mais de 300 pessoas. Isso aconteceu ao longo da faculdade de medicina e também depois. Por conta disso, eu acho que eu tomei gosto por esse negócio de empreender, de criar coisas que eventualmente não existem, né? E na inovação a gente faz muito isso. Ao longo do início da minha carreira médica, eu continuei trabalhando com tecnologia, lá tanto no serviço de geriatria do Hospital das Clínicas, com o Dr. Wilson Jacó Filho, onde eu estudei, e depois no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde eu comecei a desenvolver projetos relacionados à promoção da saúde no ambiente de trabalho, a gestão de doenças crônicas, e que tinham um componente tecnológico importante. Então, o meu envolvimento inicial foi esse, né? E em determinado momento dessa trajetória, eu percebi que eu precisava estudar mais sobre tecnologia aplicada à área da saúde. E por volta de 2015, 2016, eu descobri na Universidade de Stanford um centro, o primeiro centro acadêmico do mundo, na verdade, a ensinar inovação em saúde, chamado Stanford Center for Biodesign. E eu decidi que eu queria estudar lá. E eu, em 2017, fui para Stanford, aprendi sobre inovação em saúde. O meu intuito naquela época era eu queria aprender a criar as minhas próprias startups, né? Fui lá, aprendi essa metodologia e depois de sair da Stanford, criei 2 startups e 2 anos mais tarde, isso foi em 2017, 2 anos mais tarde, eu vim aqui para o Einstein, inicialmente para trabalhar com o Eliezer Silva, e depois disso, depois de um ano aqui, surgiu essa oportunidade na diretoria de inovação e aqui estou. Agora, esse é um engenheiro, e um engenheiro que abraçou a área da saúde. Você podia contar o porquê desse interesse, o que te trouxe e talvez até o fato de você ter uma ligação dentro da própria comunidade? Legal. Na verdade, eu me formei em administração, 20 anos exatos agora. Eu sempre gostei muito de números, de matemática, e assim como acho que 80% dos alunos da GV, fui trabalhar no mercado financeiro. Entrei numa gestora de recursos, que eram, na verdade, 11 pessoas, talvez hoje a gente chamaria de startup, e fiz uma trajetória de 13 anos lá. Então, fiz uma trajetória muito legal no mercado financeiro de 13 anos, até que, no final dessa trajetória, a gente vendeu o controle da gestora para um fundo americano, e eu fiquei com uma sensação de final de ciclo, né? E ao mesmo tempo, com o final de ciclo, o mundo estava mudando muito, isso era 2015, a tecnologia estava começando a engolir um pouco tudo, empreendedorismo, e eu achei que era hora de voltar para a sala de aula, né? E fora do Brasil. Então, eu apliquei para estudar fora, fui aceito no mestrado lá em Stanford também, né? Como o Rodrigo teve por lá, e fui morar lá. Eu brinco que comprei uma bicicleta e uma mochila e fui morar lá no campus, muito focado no empreendedorismo e tecnologia. De forma bastante aberta, conheci um outro brasileiro lá numa sala de aula de montagem de startups, né, para onde eu direcionei muito meus estudos, e comecei a olhar algumas ideias e tudo mais. Eu já tinha algum envolvimento com Einstein via o Comitê de Finanças, né, por ocasião do teu convite, e olhando lá perspectivas de criação de novos negócios, sem dúvida o setor de saúde era um dos que me atraía, né, não necessariamente específico, mas era um dos que me atraía, e eu estava olhando, né, enfim, diversas questões. E aí um dia um amigo desse engenheiro que estava lá comigo, que é médico, ligou para ele dizendo que a carreira dele como médico estava bastante desafiadora e que ele via que o cenário basicamente ia piorar. E que ele tinha algumas ideias de como talvez criar alguma coisa diferente. Esse médico pegou o avião, foi encontrar a gente lá em Stanford, e aí eu comecei a ter um pouco mais de contato a fundo com o dia a dia do setor de saúde. A gente passou um ano estudando isso. Eu lembro na época a gente entrevistou de forma presencial 150 médicos, e aí aquilo ali fez um pouco de sentido, porque eu queria empreender, queria criar alguma coisa nova. Depois de uma trajetória no mercado financeiro, tinha uma busca por propósito, por impacto, e o setor de saúde naturalmente, né, acho que congrega isso, oportunidade com impacto, com propósito.
E aí a gente começou a entrar nesse desafio de tentar ajudar a carreira do médico. No momento que eu voltei para o Brasil, né, conversando com as pessoas também próximas ao Einstein, acabou surgindo o convite para eu me aproximar mais ainda aqui, né, do conselho e tudo mais. Ainda na época nem tinha um comitê de inovação que a gente tem hoje, né? Acho que era uma iniciativa sua lá atrás, criando uma diretoria até enquanto eu estava estudando lá. E aí juntou um pouco, né, meu histórico de finanças, com eu tendo olhado inovação lá em Stanford, começando a empreender em saúde. Acho que as coisas meio que se juntaram, assim, um pouco dos fatores, e aí eu comecei a atuar um pouco mais próximo do Einstein. E acho que foi um pouco de, talvez, missão, propósito, oportunidade, as pessoas que eu conhecia, e aí, de repente, quando a gente vai ver, alguns anos depois, eu estou imerso aí no setor. Agora, eu conheço você há muitos anos, né? E eu sempre senti, quando você era muito jovem, do teu desejo de atuar dentro da comunidade judaica. O que, no fundo, é o que você faz, o que nós estamos tratando nesse momento. Por que o Einstein e não outras organizações da comunidade? Alguma coincidência, algum foco, alguma oportunidade? Acho que quando a gente olha para trás, aquela história do Steve Jobs, parece que os pontos se conectam, né? Então, acho que tem alguma coisa de coincidência. Tem muito das pessoas, né? De conhecer as pessoas. No final, o trabalho é muito sobre as pessoas, sobre quem está envolvido. Eu acho que o Einstein tem essa força, essa potência, né? Mesmo sendo uma organização filantrópica, de atrair gente muito boa, né? E gente boa atrai gente boa. Então, acho que conhecendo você, conhecendo outras pessoas aqui, acho que tem uma capacidade de atrair, porque no final um trabalho voluntário é uma dedicação de um tempo e você quer estar em algo que você consiga agregar, você consiga, né, aprender também. Eu acho que teve um caminho meio natural, acho que é uma instituição filantrópica, mas que tem um alcance muito grande, tem uma missão muito nobre, que inclusive vai muito além até de, né, muita gente não sabe, de tratar as pessoas, né, talvez de alta renda, né, no setor público e tudo mais, e acho que isso vai sendo algo cativante e vai te atraindo, e quando você vê, você está ali no dia a dia muito engajado e querendo contribuir. Então, acho que tem um pouco desse acaso, dessa transição de carreira, de começar a me aproximar do setor de saúde, acho que as coisas foram de certa forma, confluindo, assim. Rodrigo, um dos eventos importantes hoje no nosso calendário é o Forum Frontiers. Uhum. E lá você vê questões de uma série de debates que acontecem, tecnologias ômicas, computação de alto desempenho, inovações como terapia celular, terapia gênica e assim vai, implantes de órgãos 3D. Dentro dessas várias oportunidades, tem alguma que você destacaria ou isso caminha como um bloco no sentido de ter uma assistência mais, digamos, acessível, mais integral e mais universal? Eu acho que, eu não diria que necessariamente um bloco, mas todas essas tecnologias, elas certamente farão parte do futuro da medicina, do futuro da saúde, e existem algumas delas que talvez terão um papel mais importante, né? Eu destacaria 3, talvez as terapias avançadas, como você mencionou, né? Terapia celular, terapia gênica, a robótica, eu acho que ela tem um papel importante, assim como a inteligência artificial, né? Principalmente por tudo que a gente está vivenciando agora, e aí não é só a saúde, é uma transformação do mundo como um todo, né? Mas a confluência entre essas tecnologias, digamos assim, nesse momento do tempo que vivemos, ela está acontecendo. Essas tecnologias elas passam a ser cada vez mais acessíveis, e talvez aí esteja justamente o poder transformacional que elas têm, né? E além disso, quer dizer, uma instituição como Einstein, que tem a capacidade de compreendê-las, incorporá-las, eventualmente até participar no seu desenvolvimento, como a gente tem alguns exemplos aqui, e por estar no Brasil, tem a capacidade de olhar para essas tecnologias pelo prisma da acessibilidade, da expansão de acesso. Eu acho que isso transforma a instituição, digamos assim, ou deixa a instituição numa condição muito singular, né? Então, eu diria que esses três grupos de tecnologia são fundamentais, né, nesse processo, para que se leve cuidado de excelência por maior número possível de pessoas, né? Nós falamos muito, Rodrigo, sobre a questão da equidade. Isso é tão importante que o próprio IHI coloca isso como sendo um pilar da qualidade. O
que você pode me dizer que seria fundamental para garantir a equidade e a saúde de uma forma realmente verdadeira e que acontecesse? Eu acho que a inovação e tecnologia é o componente fundamental para que isso aconteça em escala, né? Quer dizer, quando nós olhamos para o sistema de saúde, para os seus desafios, né? Entender que e olhamos, por exemplo, para aquilo que o Einstein fez ao longo da sua jornada e no que o Einstein se transformou em relação a uma organização com a reputação que tem no que diz respeito à qualidade e segurança do paciente, o desafio é como é que se dá escala para isso. Porque esse talvez seja o componente de transformação do sistema que se busca, né? Quer dizer, que se possa entregar saúde de qualidade para o maior número possível de pessoas, onde quer que elas estejam. E para fazer isso, eu não enxergo outra forma a não ser usar inovação e tecnologia. Porque, obviamente, o conhecimento, para que ele seja disseminado, a boa prática para que ela seja disseminada, quando você está lá na ponta tocando no paciente, se você não for capaz de usar a tecnologia para fazer essa extensão, digamos assim, é muito difícil, né? Então, eu entendo que para que se entregue essa saúde de qualidade, a tecnologia ela tem um papel fundamental. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Nós aprendemos a fazer isso em menor escala e agora levar isso para todo um território, para o Brasil inteiro, talvez a próxima fronteira. A gente tem no cenário da saúde uma associação que é interessante, né? Administradores, engenheiros, do outro lado, os médicos. E você sabe o quanto eu defendo o papel dos médicos no dia a dia. E não é simples. Por quê? Porque o médico cada vez mais assume o papel de gestor. E muitos interpretam isso, Rodrigo, como sendo o gestor um administrador, né? Eu vou além, eu acho que o médico gestor é aquele que enxerga até a prática assistencial integrada no seu dia a dia, para cada paciente que nos procura. Como você vê que a gente pode continuar construindo essa inserção de um médico gestor? Como é que você vê a maturidade dos cursos de medicina em relação a isso? E se você acha que isso é uma condição fundamental para o sistema de saúde ser sustentável? Começando pelo final, eu não tenho dúvida, isso é um componente elementar, eu diria, para que o sistema seja sustentável, né? Infelizmente, nos cursos, de uma maneira geral, essa não é a realidade do nosso curso aqui no Einstein, mas os cursos de medicina, de uma maneira geral, eles não ensinam o médico sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre novas tecnologias, talvez do jeito que deveriam ensinar, né? O médico precisa buscar esse tipo de conhecimento a posteriori na sua carreira, né? E aí, infelizmente, eu acho que cometemos um equívoco na formação desses profissionais, porque à medida que você entende como o sistema de saúde funciona, à medida que você entende o seu papel enquanto médico, enquanto profissional da saúde, então ele é muito importante, porque ele te faz pensar de uma outra forma, né? Ser muitas vezes, inclusive, mais criterioso na forma como você aloca recursos, né? E isso a gente poderia aprender na escola. Infelizmente, a gente não aprende. Então, aí a gente tem um gap de conhecimento e de formação, de uma maneira geral, dos médicos no Brasil. Bifano, você vem no mundo das finanças, né? E acentuou, inclusive, quando você aqui se apresentou. E a gente sabe que a inovação tem aí um papel de uma aproximação muito grande com quem financia isso. E nós somos uma organização sem fins lucrativos. Fazemos e colocamos, claro, tem que ter um resultado, mas a visão é diferente. No que você entende que isso é diferente? Como é que o Einstein concorre com um mundo tão competitivo na questão do recurso financeiro? Legal. Eu acho que assim, a sabedoria das organizações, sejam filantrópicas ou não, muitas vezes está em saber aonde atuar e como atuar, né? E mais ainda, talvez, aonde não atuar, né? A estratégia, muitas vezes, é o que não fazer. Tem uma frase em inglês que chama right to win, né? Então, entender um pouco a organização, aonde que ela deveria estar, como atuar de uma forma perene, consistente, com vantagens competitivas. Então, o Einstein, se a gente for pensar como hospital, entendeu que o caminho não era sair fazendo uma série de aquisições ou uma expansão grande, como talvez outros grupos fizeram. E eu diria que o paralelo é muito parecido na área de inovação, né? Então,
o Einstein não vai atuar, como você falou, na força bruta, vamos dizer assim, colocando montantes de capital enorme. Mas tem uma outra frase que eu aprendi com o Riso, aqui, o nosso diretor de pesquisa, que é: o que resolve problema é solução. O que resolve problema não é dinheiro. Às vezes, na solução, você precisa de capital, né? Então, o Einstein naturalmente não vai entrar em grandes batalhas onde você tem uma demanda por capital muito grande, mas na área da saúde em especial, onde a inovação onde ela é mais complexa, mais demorada, o Einstein tem ativos para oferecer que muitas vezes investidores não têm, né? Então, como é que você abre um ecossistema aqui, um corpo clínico, acesso à parte de assistência na área da saúde, laboratórios e tudo mais, coisa que muitas vezes só o investidor não consegue atuar, né? Não à toa nos Estados Unidos a gente vê que, em geral, investidores de saúde são investidores especializados em saúde. Acho que no Brasil a gente ainda não chegou a isso. A gente tem investidores que são mais generalistas, o que torna mais desafiador ainda esses investidores entrarem na área da saúde. Então, acho que o Einstein consegue entrar muito por aí para conseguir suprir um pouco isso, obviamente também colocando capital. Acho que a gente está sempre tentando estar à frente, mesmo sendo uma instituição filantrópica, montando um fundo e tudo mais, mas acho que tem um outro componente que o Einstein traz que talvez não tenha preço, né? E não à toa, quando a gente olha os dados, os índices de sucesso de startups, quando a gente compara, por exemplo, as health techs na área da saúde com as fintechs super conhecidas, quando a gente analisa até uma determinada fase, o índice de insucesso na saúde é de 80% maior, né? O índice de sucesso é 80% menor na área da saúde do que nos outros, ou seja, só o capital não resolve, né? Você falou dos médicos, junto com o empreendedor, junto com o engenheiro, junto com o administrador. Então, acho que o Einstein tem um pouco essa capacidade de congregar tudo e adicionar essa camada que talvez só o setor financeiro na saúde não vai conseguir ter. Você foi lá atrás e lembrou determinados movimentos que nós fizemos, a questão da separação, né? Primeiro, da criação de um setor de inovação que acabou, no fundo, se desligando da área de pesquisa pura, o que foi um agregador, no meu entendimento, depois um comitê de inovação, e aí hoje a gente vê uma série de pessoas envolvidas, né, mesclando inclusive o conceito de empreendedorismo com inovação, que não são coisas necessariamente iguais, muito pelo contrário, são diferentes e podem coexistir. Você sente que a gente está criando uma cultura de inovação dentro do Hospital Israelita Albert Einstein? Olha, eu sinto que sim, né? Acho que as coisas demoram, especialmente em organizações grandes e, em especial, em organizações de saúde, talvez mais ainda em hospitais, né? É interessante lembrar o livro que ficou muito conhecido, falando de inovação, do livro do Netflix, do fundador, que é A Regra é Não Ter Regras. E ele fala muito sobre a cultura do Netflix, que basicamente, em algum momento, acho que todo mundo queria se espelhar um pouco, e ele fala: olha, isso aqui não é para todo tipo de organização. Por exemplo, para um hospital não funciona, né? Então, aquela questão de autonomia, de erros e de várias coisas, a gente vê que um hospital é uma organização treinada para repetir processos com excelência, minimizando erros, né? Então, médicos, outros profissionais de saúde são treinados para isso. Então, quando você quer implementar uma cultura de inovação, ela vai vir com muito desafio, né? Porque você tem uma cultura muito forte, né? Com cuidado ao paciente, você está mexendo com vidas, isso tem que ser preservado. Então, como é que você consegue ir colocando essa pitada de inovação? Porque inovação não é necessariamente só na parte clínica, você tem inovação em processos, em formas de trabalhar, em agilidade, na parte digital, ao mesmo tempo que você preserva esse resto. Então, você tem que criar talvez uma ambidestria para que profissionais que continuem executando, né, com perfeição consigam colocar isso. Acho que a gente tem evoluído bastante, né? Acho que tem um papel da área de inovação. Tem a brincadeira, né, que o objetivo da área de inovação é muitas vezes ela não existir no futuro, né? O Rodrigo não vai ficar bravo comigo. Mas eu acho que a gente consegue perceber um pouco quando isso começa a permear outras áreas, né? Porque a gente vê muitas organizações falando de inovação, e aí faz evento com startup e tudo mais, mas aí quando você chega lá no jurídico, tem um contrato de 80 páginas para trabalhar com uma startup. Vem o financeiro e coloca um prazo de 180 dias. Então, ser inovador não é criar uma área ali com os puffs coloridos, fazer uma chamada de startups, mas quando as outras áreas não estão envolvidas. Então, acho que aqui a gente consegue ver, até pelos cursos que a gente oferece, jurídico e tudo mais, acho que tem um engajamento das outras áreas, né? A inovação não pode ser uma coisa isolada. E eu acho que quando a gente vê a liderança da organização, né? O comitê, acho que é uma forma de exemplificar isso, muito dedicada, dando esse apoio, dando o reforço, né? Ou seja, não é uma coisa isolada ali para dizer que tem inovação e aí, dependendo do momento de economia, as empresas investem um pouco mais, aí vem uma crise e retrai um pouco menos,
Eu acho que tem um papel do comitê e da liderança da organização de dizer que isso aqui é uma coisa de longo prazo, né? Veio para ficar. Acho que facilita muito porque acho que o DNA e a origem do Einstein vem da inovação, obviamente muito mais ligada à assistência, mas acho que isso ajuda e acho que a gente consegue ver ano após ano, né? Acho que o próprio prêmio este ano de ser considerada a organização mais inovadora do Brasil não é nem nas filantrópicas, não é nem em saúde, é no todo, né? Acho que é uma coisa talvez quase que inimaginável. Eu acho que dá a sensação de que a gente está no caminho certo, mas sem dúvida muita coisa ainda para fazer, especialmente quando a gente se coloca na mesma estatura acho que de players internacionais que são a grande referência. Veja, a questão da inovação não é novidade dentro da organização. A instituição nasceu com um perfil inovador. O local onde ela foi estabelecida, na região do Morumbi, que não tinha nenhuma organização, não é de saúde, de nada, né? Quando nós começamos a falar sobre a incorporação tecnológica, já era uma inovação. E os programas de qualidade. Então, esse é um resgate de natureza histórica da instituição. É claro, hoje, o momento, ele coloca o assunto inovação como uma plataforma de abordagem permanente, como que um cumprimento, inclusive, para protocolos de percepção positiva da organização. Mas, logicamente, nós já vemos fazendo isso desde o começo. Agora, claro, em maior escala, de maneira ordenada, com o setor. E o Demarco, com certeza, não fica triste quando você fala que isso aqui tem que acontecer fora de um órgão central. Aliás, ele cria uma cultura e eu percebo que os setores começam hoje a se mobilizar. Quem não está participando quer participar. Falei há pouco, antes de a gente começar, inclusive, essa própria gravação. Como é que isso acontece na prática, Rodrigo? Você pegou um setor e eu acho que tem uma transformação muito grande após o seu papel enquanto líder da área. Eu começo a perceber os setores querendo participar, né? Eu vejo o pessoal discutindo inteligência artificial lá na ponta. Eu vejo gente querendo discutir processos que possam revolucionar ações na assistência. Como é que você descreve isso na prática, no dia a dia? Como é que isso está acontecendo? Você tem falado com os gestores, você tem participado, o CEO está mais presente te apoiando no dia a dia, porque isso sim é transformacional. O que você pode dizer a respeito disso? Perfeito. Existem, assim, são vários elementos, né? O apoio da liderança é fundamental. Você não consegue construir o que se construiu aqui no Einstein sem uma visão clara e o apoio da liderança nesse sentido, né? Então, não há dúvida quanto a isso. Existe um outro componente que, para facilitar esse processo, é a criação dos espaços seguros para errar. Como bem falou o Mifano, quer dizer, somos treinados, enquanto médicos de saúde, em instituições de saúde, para não cometer erros. Então, ter um espaço seguro para isso, para testar, sem colocar, né, o paciente em risco, é muito importante. Então, é o caso da EretsBio, do nosso laboratório de design, o Health Design Lab, e outras áreas que existem aqui dentro da inovação, em que as pessoas podem participar, podem colocar as suas ideias no papel, tirar as suas ideias do papel, criar os protótipos, testar, levar para o mercado, enfim. Esse ambiente é um ambiente muito importante para que você consiga fazer inovação de fato, né? Então, essa estrutura ela acaba funcionando como um catalisador. Mas para que ela, de fato, atinja talvez a sua grande visão, que é disseminar ou construir uma cultura de inovação dentro da organização, ela precisa ser pérvia, quer dizer, as pessoas devem conseguir participar, e assim como essa estrutura, ela precisa conseguir se capilarizar em outras áreas da instituição. E esse é um trabalho de formiguinha. Esse é um trabalho que envolve muita gente. Primeiro que precisam entender esse mindset, desde lideranças de outras áreas até as pessoas que estão lá na ponta operacionalizando isso no dia a dia, né? Portanto, esse tipo de cultura, ou essa cultura, não se constrói do dia para a noite. É preciso de tempo, paciência, alocação de recurso adequado para que você consiga, aos poucos, ir ultrapassando essas barreiras. E à medida que você constrói casos de sucesso, e na minha visão não existe nada mais poderoso do que um caso de sucesso, você cria, digamos assim, o terreno fértil para que outros queiram participar, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje no Einstein. Quer dizer, existem demandas basicamente da instituição como um todo, né? Médicos
profissionais da saúde, engenheiros, cientistas da computação, que querem participar desse processo, que querem contribuir com as suas ideias, né? E hoje elas encontram um terreno fértil para tirá-las do papel. Então, é um tipo de objetivo que não se alcança no curto prazo. É preciso tempo, paciência, apoio da liderança, um ambiente seguro para que essas oportunidades sejam desenvolvidas. E aí a gente chega nesse estágio que nós estamos hoje, que é não só apenas de ter esse envolvimento interno, mas o reconhecimento externo também, e a aproximação de parceiros externos, da indústria, por exemplo, que querem cada vez mais, ou que procuram cada vez mais o Einstein para criar inovação. Como você bem colocou, o início da jornada, o início dessa história, do ponto de vista de inovação, é uma história muito mais voltada à incorporação tecnológica. E ao longo desses 70 anos, o Einstein foi aprendendo que, além de incorporar tecnologia de ponta, ele é capaz de criar novas tecnologias. E a gente tem alguns exemplos nesse sentido. E agora o mercado se aproxima da gente para que possamos criar novas tecnologias juntos, eventualmente não só com escala regional ou local, mas eventualmente com escala global. Essa é a nossa ambição, digamos assim, de longo prazo com essa estrutura. Eu vejo de maneira positiva o que você coloca, né? Mesmo porque nós deixamos já há muito tempo de ser só um hospital. Criou-se um ecossistema. E eu acho que isso acontece graças a uma somatória de talentos, né? De executivos bem formados, que atuam no dia a dia, mas acima de tudo e também com o papel estratégico de nós, voluntários. E eu queria que você contasse um pouquinho, Bifano, qual é o teu papel como membro da diretoria eleita e como membro do comitê de inovação. Quer dizer, esse tipo de ação entre voluntários e executivos tem dado certo. Então conta um pouquinho o que você faz como voluntário aqui dentro. Legal, eu acho que passa um pouco pelo segredo do Einstein, essa mistura dos executivos com os voluntários. É interessante resgatar que o Comitê de Inovação e Empreendedorismo nem existia, né, há algum tempo atrás, e acho que as coisas no Einstein elas vão acontecendo, vão ganhando espaço, tem um lado meio empreendedor de todo mundo, então no começo começou a se falar muito sobre isso, sobre inovação, aí começaram a aparecer startups, você começa a atrair, mas aí precisamos discutir isso aqui, mas não tem nenhum fórum específico, a gente começou fazendo um café da manhã informal durante muito tempo, numa segunda-feira às 7 da manhã, falando sobre isso. Poxa, vamos começar a fazer alguns investimentos em startups que a gente está apoiando, mas precisa ter algum capital. Poxa, a gente precisa levar isso para um próximo patamar. Como é que a gente atrai outras pessoas da organização para que isso não fique uma coisa restrita, né? A gente formaliza isso como um comitê, passa a trazer também outros executivos de outras áreas para que isso não fique uma coisa isolada, esses executivos possam entender o que está acontecendo. A gente atrai outros voluntários também. E esse comitê, ele dita um pouco, acho que no mês a mês, uma pauta onde a gente discute tanto o que está acontecendo, quais são as ações feitas na parte de inovação, quanto para a gente se provocar um pouco sobre o futuro, né? Então, acho que tem um pouco talvez de trazer um pouco essa provocação do que está acontecendo de fora, com voluntários que estão vivenciando outros mundos, e muito desse suporte também para os executivos de ter um apoio ali de uma liderança ou de um comitê para saber que tem esse espaço talvez seguro da gente testar alguma coisa e entender que eventualmente isso não vai dar certo, né? Porque talvez em outras áreas da organização, pelo menos há um tempo atrás, eventualmente algumas iniciativas que não dessem certo talvez não fossem muito bem vistas. E aí como é que a gente vai mudando um pouco, acho que essa mentalidade, vai dando força para isso, poxa, consegue evoluir para a criação de um fundo de venture capital, né, de corporate venture capital, que é uma coisa inovadora. Então, como é que a gente consegue provocar isso e fazer essas coisas também andarem de mãos dadas aí com os executivos? E aí, eu acho que é um comitê, um ambiente onde a gente traz, enfim, pesquisas de fora, o que as outras grandes organizações de saúde do mundo estão fazendo. E aí, é um ambiente para a gente discutir um pouco se a gente está indo no caminho certo, não estamos indo na velocidade certa, dá para fazer um pouquinho mais. Então, tem um pouco de provocação, de insights e acho que de suporte ali. Né? Mas eu queria insistir com você, Cláudio, porque você falou coisas que acontecem, sim, aqui dentro, mas poderia acontecer numa empresa com fins lucrativos. E você está aqui porque você, na verdade, é um voluntário e faz um papel importante, inclusive representando uma comunidade, que é a comunidade judaica brasileira. O que você pode dizer dessa mescla? No que essa tua vida, essa tua visão comunitária faz com que o Einstein seja diferente
do que se você tivesse numa empresa com fins lucrativos? Olha, acho que uma das coisas que dá muito orgulho de estar envolvido aqui, eu acho que é a própria missão, né? Acho que no episódio anterior aqui desse podcast, o próprio Henrique Neves, né, o diretor-geral, trouxe que o paciente ele está no centro, então ele vem acima, muitas vezes, de decisões financeiras. Então, eu acho que essa questão da missão, do propósito, ser uma organização filantrópica, que obviamente precisa de sustentabilidade financeira, até para bancar a inovação e tudo mais, eu acho que isso dá um espaço para a gente olhar, né, para o presente e olhar para o futuro e entender o que a gente pode fazer de transformacional, como é que a gente pode liderar isso. Eventualmente, numa organização com fins lucrativos, você vai ter um viés um pouco para um outro lado. E o Einstein, acho que ele dá um pouco essa liberdade da gente entender o que tem de interessante, como é que a gente pode tomar um risco de algo que eventualmente talvez não dê retorno, mas isso puxe, né, um setor. A gente tem vários exemplos na telemedicina, em incubação, em saúde digital, várias coisas que acho que o Einstein puxa isso, né? E acho que é bom para o setor, é bom para o país de uma forma geral. E eu acho que a comunidade judaica tem isso muito forte também, né? De como que o Einstein foi criado, como você falou, por um grupo de empreendedores, uma coisa talvez improvável, né? Da gente ter uma instituição que está entre as 30 melhores do mundo, que é a mais inovadora. Então, acho que tem um tempero ali né, obviamente, de um time de executivos de primeiríssima linha que faz frente a qualquer organização privada, mas esse grupo de voluntários que tem uma dedicação, que tem pessoas da área financeira, da área de saúde, de diversas áreas, querendo fazer algo diferente, querendo fazer algo incrível e que não tem a referência necessariamente no Brasil e às vezes, muitas vezes fora, né? Acho que a gente às vezes até é muito humilde e quando a gente vai para fora, vai olhar inovação em Singapura, na Ásia, na Europa, muitas vezes a gente conclui que a gente não está atrás, né? E isso é muito interessante a gente ver no Brasil. Então, acho que tem essa conexão, acho que a própria questão da comunidade judaica e a ligação com Israel. Israel é um polo de tecnologia avançadíssimo, né? Então, acho que tem naturalmente, a gente tem essa proximidade dos grandes hospitais lá, do setor de saúde. Então, acho que isso talvez seja um pouco desse tempero, juntando um pouco comunidade, inovação, de onde que a gente fundou, acho que a relação com Israel, isso acho que puxa, né? Uma organização que acho que não deixa ninguém na zona de conforto e acho que nada é muito, né, no sentido da ambição positiva, nada é absurdo da gente se pensar aqui, né? Acho que as provocações são sempre por que não mais e por que não muito mais e muito além e de repente coisas que há 10, 15 anos atrás foram ditas aqui talvez como algo muito ambicioso ou talvez inatingível, hoje são coisas naturais aqui, né? E acho que você sabe melhor do que ninguém isso. Nós chegamos a receber um prêmio, o Valor Inovação de 2024, né? E é um cenário diferente, porque é uma organização essencialmente médica, você é um médico, nunca deixou de ser médico, discutimos práticas assistenciais e daí deriva o reconhecimento, e uma instituição comunitária da comunidade judaica brasileira. Demarque, como é que você vê a importância em termos de simbolismo para a sociedade brasileira? Organização Médica Judaica, Prêmio de Inovação 2024. Acho que essa é uma mensagem poderosíssima, né? Quer dizer, primeiro, talvez algumas pessoas se surpreendam porque acham que o Einstein é um hospital privado no Morumbi, né? E como a gente já conversou um pouco sobre isso anteriormente, o Einstein é muito mais do que isso, né? Não só um sistema de saúde que atua no mercado privado e no sistema público também, mas é uma organização que tem um pilar de ensino muito forte, um pilar de pesquisa que produz ciência de classe mundial, uma plataforma de inovação como essa que a gente acabou de descrever, apoiado no pilar talvez fundamental da organização, que é a responsabilidade social, né? Então, uma organização com essas características, ser reconhecida como a organização mais inovadora do Brasil, eu acho que manda uma mensagem para todos de que é possível se fazer inovação de qualidade no Brasil, de forma sustentável. A gente não pode deixar de lembrar que essa nossa estrutura de inovação ela é uma estrutura sustentável e que é possível você fazer isso de forma séria na área da saúde no nosso país, né? Coisa que talvez até algum tempo atrás ninguém imaginaria uma coisa dessa, né? E como bem disse o Mifano,
nós temos o hábito de fazer os benchmarks internacionais para entender o que os melhores do mundo estão fazendo, e a gente aprende muito com isso, não se nega, mas em vários momentos, digamos assim, desse processo de benchmarking, a gente identifica que coisas que a gente faz aqui são tão boas quanto, né? A diferença que nós temos em relação, talvez, a outros lugares do mundo, outros mercados de inovação muito mais avançados, é a maturidade, é o contexto no qual nós estamos inseridos. Por outro lado, até isso pode ser visto como um grande ativo, na verdade. Aqui existe uma grande oportunidade para que se olhe por essa perspectiva da inovação, no nosso caso, da inovação em saúde, como um componente capaz de transformar a sociedade para além do sistema de saúde. A gente fala muito em usar o que nós criamos aqui, o que a gente aprende do ponto de vista de incorporação de tecnologia para se levar para o SUS, por exemplo, mas, eventualmente, pela perspectiva de inovação, a gente pode entender que aí existe uma força motriz com a capacidade de geração de empregos de qualidade, com a capacidade de atração de talentos, com a capacidade de gerar uma economia mais pujante. Então, essa talvez seja a grande mensagem. É possível você fazer inovação de qualidade que enderece as características e as necessidades da nossa realidade. Esse é um outro componente importante, quer dizer, ninguém aqui tem na cabeça que nós vamos desenvolver um robô de última geração, porque isso já foi inventado, já existe. Agora, quais são as tecnologias que podem endereçar as necessidades do nosso contexto? Aquelas tecnologias que podem ser mais acessíveis, por exemplo, para o SUS. Essa é a singularidade que uma organização como Einstein proporciona e acho que esse é o poder da mensagem que a gente transmite. Nós estivemos em Israel juntos e lá nós ouvimos uma terminologia forte, chutzpah, ousadia, né? O que o Einstein está fazendo em Manaus, Demarchi? Pois bem, eu acho que esse é um belo exemplo de chutzpah, né? Quer dizer, a nossa ideia inicial em relação a Manaus, ela se baseou em alguns aspectos. O primeiro deles é que Manaus é uma região do país que tem um polo industrial extremamente desenvolvido, com muitas indústrias globais por lá, com as suas plantas e tudo mais. E, portanto, existe uma densidade de conhecimento de pessoas capazes de fazer inovação. E existem outros exemplos em outras indústrias que, inclusive, nos serviram de inspiração. O Einstein entende que uma das nossas formas de enxergar a inovação é de que ela precisa estar relacionada às necessidades locais, né? Essa é a razão pela qual a gente foi também para Goiânia e essa é a razão pela qual nós estamos indo agora para Manaus. A Amazônia, como um todo, ela tem uma série de desafios, do ponto de vista de saúde, inclusive. Conta um pouquinho, já que você está falando da Amazônia, quais foram os movimentos que nós fizemos para fazer teleatendimento recentemente e depois as teleames. Como é que você vê isso? Essa é uma incursão natural de uma organização que quer trabalhar pela equidade? É uma oportunidade? Faz parte do DNA do Einstein? Conta um pouquinho disso para a gente também. Perfeito. Exatamente, né? Quer dizer, talvez esse seja um exemplo mais didático para as pessoas entenderem o poder da tecnologia para levar equidade, digamos assim, para o sistema de saúde, né? Quer dizer, hoje o Einstein já fez mais de 400 mil consultas na região norte do país, centro-oeste do país, com especialistas que estão aqui em São Paulo, né? E com uma estrutura de telemedicina dentro de ambulatórios de atenção primária. E esse serviço nós chamamos de teleames, né? Então, literalmente, são 12 especialidades médicas que passam a ser ofertadas dentro dos ambulatórios de atenção primária em regiões de difícil acesso, por exemplo, a região amazônica. Para que você tenha acesso a um especialista, muitas vezes você precisa pegar um quase barco. Quase que impossível, né? Quase que impossível. Você precisa de 3 dias de viagem de barco para chegar no local mais próximo. Então, a tecnologia ela tem um poder incrível para isso, né? E esse caso, né, o caso do Teleames, que é dirigido aqui pelo nosso serviço de telemedicina, é um caso brilhante de como
tecnologia pode ser usada para você levar saúde de excelência, cuidado de excelência para o maior número possível de pessoas, né? E essa é uma das razões pelas quais a gente foi para Manaus, quer dizer, então, pela questão do polo industrial, portanto, olhar para a inovação dentro desse contexto faz muito sentido, mas também para entender com mais profundidade, trabalhando com os nossos parceiros locais, inclusive, quais são as necessidades do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de sistema de saúde, que uma região como aquela tem, né? E a partir daí, desenvolver inovação. Então, eu vou dar um outro exemplo de um projeto que nós estamos desenvolvendo com a Fundação de Medicina Tropical, uma instituição local, lá de Manaus, em parceria com o BID, inclusive, financiado pelo BID, que é uma plataforma, uma solução de inteligência artificial, um aplicativo, em que nós vamos fazer o screening, né, o rastreamento, de forma muito mais precisa e ágil de leishmaniose cutânea, né, que é um problema de saúde endêmico daquela região, afeta 15 milhões de pessoas no mundo. Essa região norte do Brasil é uma das mais afetadas globalmente falando, e que o tratamento é difícil porque às vezes a pessoa está a horas, dias de distância do posto de saúde mais próximo, ou ainda mais se for pensar no exame para fazer o diagnóstico. Então, quando você coloca uma tecnologia como essa na mão do agente comunitário, na mão da enfermeira, na mão do médico da atenção primária, para que ele faça esse screening e tenha ali um apoio à decisão clínica, né, uma tecnologia para apoio à decisão clínica, que vai dar para ele mais acuracidade e, portanto, mais agilidade no processo, isso é transformador, né? Quer dizer, você agiliza o atendimento para o paciente, você desengargala o sistema de saúde, porque na dúvida o médico muitas vezes não sabe, ele acaba encaminhando quem não tem a doença, e isso, obviamente, né, dentro de um sistema, você acaba gerando fila desnecessária. Então, é um outro exemplo de como a tecnologia e qual o nosso propósito em relação a levar a inovação para um centro como o de Manaus tem, né? E por fim, mas não menos importante, porque, e a gente está vendo essa mudança no mundo, né? As questões climáticas, elas são questões relevantes do ponto de vista da saúde humana também. Então, aquele centro especificamente, ele nasce com o propósito de olhar para a intersecção das questões relacionadas à mudança climática e à saúde humana, e a gente acha que dá para fazer uma série de projetos, uma série de desenvolvimento de tecnologia nessa intersecção. Pifano, você passou alguns exemplos de passagens da sua vida. Falou sobre Getúlio Vargas, não falou, mas eu senti a tua passagem pela juventude da Hebraica, Einstein, Stanford, mercado financeiro. O que é diferente aqui no Einstein? Excelente pergunta. Talvez essa mistura aí, né? Então, acho que eu sou produto de uma mistura grande. Acho que quando você fala de comunidade judaica, acho que tem a criação, né? Acho que tem a história. Todo mundo tem uma história interessante para contar sobre a sua família, né? Por exemplo, a família do meu pai, que foi expulsa do Egito aí quando ele tinha 7 anos, e entraram num barco, num navio, e o Brasil foi o país que aceitou eles. Chegaram no Rio sem falar, né, uma palavra em português, e tiveram que se reinventar aqui, empreender como família e tudo mais. Eu acho que isso cria, acho que muitas cicatrizes, até digo no bom sentido, né? Tem uma frase do meu avô que eu nunca esqueço, que ele falava, né? Ele fala, eles podem tirar tudo de nós, menos a educação. Então, acho que tem essa questão da educação muito forte, de estudar, né? A gente falou Getúlio Vargas, falou Stanford, então acho que isso é uma característica nossa. Acho que a própria organização aqui tem uma faculdade há décadas e agora está implementando muito mais, tem até uma faculdade de administração. Então, acho que essa questão de conhecimento, de inovação, de pessoas com vontade de fazer a mais, né? Essa capacidade de atrair voluntários que estão dispostos a dedicar um tempo para algo, né, que não é um retorno financeiro, mas que é fazer uma marca, fazer uma história, né? Acho que a própria construção do Einstein como algo que a comunidade judaica quis entregar para a sociedade. Então, acho que você tem uma mistura dessa, de uma organização que, sob a ótica de uma gestão, ela se equipara a qualquer organização privada, né? Sob a ótica de processos, de governança e tudo mais. E você coloca essa camada filantrópica de voluntários da comunidade e também de fora da comunidade. Acho que essa capacidade de atrair essas pessoas muito boas, né? E essa vontade de fazer mais. E acho que hoje
essa ousadia, acho que o Einstein, num bom sentido, destemido, de saber, poxa, se ganhou o prêmio de organização mais inovadora, o que a gente não pode fazer? Né? Então, dá uma sensação de, com responsabilidade, com propósito, de poder fazer muito mais. Né? A gente está num país que, infelizmente, tem uma série de carências em diversos setores. No setor da saúde não é diferente, talvez é mais latente ainda. E acho que a própria incursão cada vez mais relevante do Einstein no setor de saúde, acho que é uma coisa que motiva todos nós aqui. Né? A gente consegue ver o impacto, né? Se na saúde privada a gente já consegue entregar algo de qualidade reconhecida e até desejada, imagina isso num setor público, numa outra escala, né? Com um país de mais de 200 milhões de pessoas, com questões, né? Desde Manaus, numa outra região, até coisas aqui a poucos quilômetros de onde a gente está, de regiões de grande necessidade e carência. Acho que a gente viu no próprio evento da pandemia a relevância que o Einstein teve na gestão de hospitais públicos. Então, acho que isso traz conhecimento, traz mais gás, inovação, essa capacidade de atrair gente, de pessoas com muita experiência, com pessoas jovens, com médicos, com não médicos. Eu acho que essa mistura aí acho que está um pouco desse segredo e do que a gente tem visto aí. E acho que mais do que se orgulhar do passado, a gente tem que estar animado com o futuro aí. Meus amigos, muito obrigado por essa conversa. Agora, para finalizar, nós vamos para o nosso último quadro, com prontuário, residência e prognóstico, em 3 perguntas. A ideia é ter respostas curtas, em 1 ou 2 frases no máximo. Vamos lá? Primeiro, prognóstico. Qual é a primeira memória que vocês têm no Einstein? Mifano? Olha, eu não nasci aqui, então não posso dizer que eu lembrei no dia do meu nascimento, mas eu acho que talvez a minha primeira memória seja algum momento do comitê de finanças, que foi talvez o meu primeiro envolvimento. Eu lembro de uma discussão que a gente estava fazendo, da parte financeira, que era algo naquele momento relevante, e acho que talvez foi o primeiro momento onde eu consegui participar mais, agregar, e aquilo ali acho que talvez me marcou como o início assim dessa jornada. Para você, Demarche? Foi o meu primeiro dia de trabalho aqui, na verdade. Quando eu entrei aqui pelo Bloco B, eu lembro de olhar para a fachada do Einstein e estar, de certa maneira, realizando um sonho profissional, pelo orgulho que eu tenho de trabalhar aqui. Residência. Que conselho vocês dariam para os jovens? Agora, Rodrigo, você primeiro. Jamais deixe de acreditar em você mesmo e acredite sempre muito no seu sonho. Você, aconselhando os jovens. Cláudio? Olha, não tem atalho e não tem milagre para crescer. Eu acho que nada substitui trabalho duro. Transpiração é muito mais importante que inspiração. Direção é muito mais importante do que velocidade. E nada substitui estar cercado de boas pessoas e estar sempre querendo aprender e querer mais. Prognóstico. Como é que vocês imaginam o Einstein daqui 30 anos, quando completar um século de atuação? Você, Mifano? Olha, acho que a gente vai ver um organismo muito diferente do que a gente vê hoje, né? Acho que você comentou que a gente é cada vez menos um hospital e mais um ecossistema, né? Cada vez mais na área da saúde, cada vez mais olhando soluções novas, devices. Eu acho que tem um mundo, a saúde com certeza vai ser irreconhecível quando a gente olhar para trás, né? Ela tem que ser diferente, ela precisa ser diferente. E eu acho que o Einstein não vai deixar de ser um agente transformador disso. Então, a gente vai ver um ecossistema bastante diferente e evoluído do que é hoje. Você, Demarche, 30 anos. Em 30 anos, o Einstein vai estar espalhado por todo o Brasil e seremos um celeiro capaz de desenvolver tecnologia para a área da saúde que será usada no mundo inteiro. Vamos torcer. Excelente. Obrigado pela participação e por tamanha entrega no trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Esse foi os 70 anos e contando. Eu sou Cláudio Lotenberg e a gente fica por aqui. No mês que vem a gente se encontra de novo para mais um episódio cheio de histórias do nosso Einstein. Até lá.